palavra, Deus que vou voltar, meu destino, oh meu Deus, este grande publicisto em entrar com Jesus Cristo, oh contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o teu amor que me ampara. No fundo de um vale ou no monte além, seguirei porque quiseste me salvar também, meu Deus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não deixe o meu caminho, oh Senhor, obrigado, Senhor, porque tu me amaste primeiro, porque o Senhor me escolheu primeiro pelo teu amor. Muito obrigado pela minha vida, obrigado, Senhor, pela tua igreja nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor só temos que agradecer. Um Deus tão lindo e maravilhoso, tanto maravilhoso. Contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o teu amor que me ampara. No fundo de um vale ou no monte além, seguirei porque quiseste me salvar também, meu Deus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não deixe o teu caminho, oh meu Deus. Coisa que andei fazendo de vozes maiores me arrependi, mas ouvi uma em especial, foi a mais certa que eu já vi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, são em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa
seu esposo, pela sua... Mais um culto de louvor a Deus. Nosso muito obrigado pela sua presença. Desejamos que você permaneça conosco até o final desse culto. Para nós vai ser motivo de alegria tê-lo conosco até a finalização desse culto. Nosso muito obrigado. Aniversariantes da semana. Nós tivemos 2 aniversariantes. Primeiro, o Renato. Queremos parabenizá-los por mais um ano de existência. Parabéns, Renato. Que Deus te abençoe. E segundo, temos a Rosângela Belato. Também nosso muito obrigado. Parabéns. E que você continue sendo a bênção para o seu esposo, para a sua família, para a igreja e para todos aqueles que convivem com você. Então, aos nossos aniversariantes, parabéns. Nosso muito obrigado a Deus por ter preservado a vida de vocês. Nós temos também alguns comunicados, algumas pessoas que vão ser operadas. Eu gostaria que vocês estivessem bem atentos. Orasse a Deus por aqueles que estão aguardando a recuperação, outros que estão aguardando exames, há outros que estão em processo de enfermidade, lutando. Nós queremos que os irmãos orem por todos aqueles. Eu não vou citar os nomes aqui, porque os nomes são muitos. Mas, de qualquer maneira, a igreja deve orar. Os nomes já estão com os irmãos e posse dos irmãos. Nós contamos que todos os membros da igreja orem por aqueles que estão passando por alguns momentos de extremas dificuldades na saúde. Parabenizamos, nós queremos parabenizar o Júlio, aliás, a Júlia, e parabenizar também o seu irmão César, né? Ambos passaram na faculdade, agora estão fazendo educação física. Parabéns, mamães, que Deus possa abençoar, viu, Maria Jesus? Que Deus abençoe e dê as condições necessárias para que você possa saldar as dívidas, né, advindas dos estudos dos filhos. Parabéns aos meninos. E também queremos parabenizar o André, que foi muito abençoado e já começou a trabalhar, foi chamado para trabalhar numa empresa, e vai trabalhar em casa, e que Deus abençoe muito especialmente o André. Para nós, motivo de alegria, para o seu pai, para a sua mãe, que você seja uma fonte de alegria para todos nós. Irmãos, nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. Oh
Vamos orar ao nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais o início, ó Deus, de mais um culto. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por esses anos que o Senhor tem permitido, ó Deus, que permaneçamos, ó Deus, nas mídias, pregando, ó Deus, exaltando, glorificando teu santo e bendito nome. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, abençoe aqueles que estão passando por momentos difíceis, ó Deus. Parabenizamos e pedimos as tuas bênçãos para os aniversariantes, ó Deus, e que o Senhor Deus nos abençoe durante este culto, ó Pai. O nosso muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora a palavra do pastor Ilquias. Ele é presidente da Convenção Batista Brasileira, foi eleito na última Assembleia, no mês de janeiro, lá na cidade de Vitória. Então nós queremos ouvir o pastor Ilquias e vamos aguardar até o final para a gente ver o que ele tem para nos abençoar. Que Deus abençoe a todos. Ouçamos o pastor Ilquias. Meus irmãos batistas brasileiros, é com muita alegria que eu me dirijo em nome da diretoria da Convenção Batista Brasileira. Nosso sentimento quando fomos eleitos, o sentimento de muita gratidão, ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Entendemos que o tempo que vivemos requer de nós muita serenidade, muita sabedoria, dependência de Deus e coragem. Por isso, eu queria agradecer as orações dos irmãos em favor da nova diretoria. Gostaria que os irmãos orassem por isso, porque nós temos grandes expectativas de tentar atender ao que se espera desta diretoria no tempo que vivemos. Um tempo de muitos desafios, um tempo em que se espera algumas mudanças, mas que elas aconteçam com muita serenidade e responsabilidade. A minha palavra como presidente da Convenção Batista Brasileira é que nós estamos conscientes da responsabilidade, dependentes da oração dos irmãos e confiantes na provisão de Deus para que possamos cumprir o propósito pelo qual Deus nos confiou esse tempo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.
Nós vamos iniciar uma série de estudos baseados nas lições da Escola Bíblica Dominical, e esses estudos, durante 13 lições, nós estaremos meditando no ministério de Jesus Cristo, o ministério de Jesus. E o livro que nós examinaremos é o livro de Marcos, capítulo de número 1. Aliás, é o início do livro de Marcos, que nós estaremos traçando a nossa trajetória até o final dessa série de 13 lições. Nós temos, já no capítulo número 1, do versículo 1 até o versículo de número 8, nós temos uma narrativa pormenorizada, feita por Marcos. Nós temos os quatro evangelistas, eles narram a vida de Jesus, narram a trajetória de Jesus e também narram o ministério de Jesus. Mas cada discípulo, cada apóstolo que foi designado, ou como outros preferem chamar evangelistas, que foram designados pelas igrejas para que pudessem fazer as devidas anotações sobre o ministério de Jesus Cristo, Marcos é um deles. E Marcos, ele tem uma narrativa bem diferente das narrativas dos demais evangelistas, tendo em vista que cada evangelista vai escrever sobre a vida de Jesus partindo das suas experiências, partindo das suas visões de mundo, seus contatos, as suas experiências com Jesus. E no livro de Marcos, no capítulo de número 1, diz: no princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro para preparar o teu caminho. E aí o versículo número 3 diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim como apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão do pecado, todos os da terra das Judéias e todos os moradores da cidade de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinar-me a desatar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água e ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Nós vamos orar. Nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Deus, pelos momentos que o Senhor está nos concedendo. Deus, obrigado, Pai, por este momento de aprendizado, ó Deus, e também, ó Deus, de ensino da tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Pai, abençoe, ó Deus, os momentos que aqui passaremos, e dar-nos, ó Deus, a tua graça, ó Pai, em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. O início do ministério de Jesus Cristo. O assunto central dos escritos de Marcos é exatamente a pessoa de Jesus. Jesus é o centro. Aliás, Jesus não é somente o centro das palavras e dos escritos de Marcos, mas Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro do Novo Testamento, como também Jesus é o centro do Antigo Testamento. Qualquer leitura bíblica, qualquer leitura que empreendemos a fazer, nós como cristãos, como crentes, verdadeiramente a gente só pode fazer essa leitura a partir dos olhares de Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa conhecer bastante Jesus
por isso que a gente precisa estar em comunhão com Ele, por isso que a gente precisa ouvir os seus ensinamentos, para que a gente tenha noção do que Deus tem para cada um de nós. Qual é a visão que Deus quer que nós tenhamos. E nós vamos exatamente, durante esse período de aproximadamente 13 lições, nós vamos estar meditando nesse contexto, dentro desta visão, Jesus Cristo como o centro. É bem verdade que as lições da Escola Bíblica Dominical, elas estão divididas em 13, mas, por outras razões, a gente poderá chegar a um número superior a esse número de lições, porque nós vamos, em alguns momentos, as lições longas, teremos que dividir. Então, nós vamos meditar um pouco e vamos ver o que essas lições têm para nos ensinar, o que elas têm para nos dizer. Vejamos, a primeira coisa que nós queremos destacar, fazer destaque aqui nessa lição, é exatamente este, né? O assunto central do Evangelho. O assunto central do Evangelho, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 8, Marcos demonstra querer que seus leitores saibam que o tema central dos seus escritos, apresentando logo no início o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, essa é a visão que tem o nosso querido evangelista Marcos. O centro de tudo é Jesus. E o apóstolo Paulo diz, para ele, por ele, foram feitas todas as coisas. No Evangelho de João, João diz que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele. Então, Jesus, ele é o centro da história, ele é o centro das atenções dos apóstolos, e também deveria ser o centro das nossas atenções. Isso é de extrema importância. Então, o que nós vamos ver nessas lições é exatamente a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. E, evidentemente, quando nós falamos centralidade da pessoa de Jesus Cristo, o destaque que nós estaremos dando é exatamente o ministério de Jesus. Voltando para o ministério de Jesus, o que o evangelista Marcos nos mostra é que a base da pregação de Marcos e também de João Batista, porque no caso aqui é João Batista, que está precedendo a Jesus, João Batista está apresentando Jesus, João Batista está encaminhando Jesus Cristo para aqueles judeus e para aqueles que estavam ali na circunvizinhança daquelas cidades. João, então, ele está apresentando Jesus. Mas ele apresenta Jesus de uma maneira muito interessante. Olha os versículos 2 e 3. Este evangelho não se fundamenta nas verdades de Marcos ou de qualquer pregador, mas as suas bases se assentam na palavra de Deus. O evangelho que não faz isso é qualquer coisa, menos evangelho. Então, o evangelho que não prega Jesus Cristo, que prega outras coisas, esse não é o verdadeiro evangelho. Esse é um outro evangelho, segundo o que está escrito, segundo o que está dizendo o próprio João. Ele vai procurar encaminhar isso, claro, usando outras palavras, mas João vai procurar fazer esses destaques. Então, vejamos bem. O versículo 2 e 3 diz assim, primeiro o versículo 2, conforme está escrito na profecia de Isaías. Isaías, ele pregou sobre Jesus, ele falou sobre Jesus, foi um dos profetas que mais falou sobre Jesus Cristo. Ele coloca Jesus Cristo como o centro de todas as tensões, o centro de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Aliás, as mensagens que ele apresenta sobre Jesus Cristo, elas são extraordinárias. A gente não tem notícia de um profeta com tantos detalhes sobre a vida de Jesus. E aí no versículo número 3 diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e ele diz, endireitai as suas veredas. Então, a base da pregação, a base bíblica da pregação é a pessoa de Jesus, segundo
o que nós encontramos aqui no Evangelho de Marcos. E não somente no Evangelho de Marcos, mas, na verdade, todos os evangelistas, eles procuram apresentar Jesus Cristo como o centro de todas as coisas. E aí, no versículo número 4, diz assim: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. O João Batista, ele denunciava o pecado. O autor da lição ele diz: o evangelho que não denuncia pecado nem aponta para o arrependimento como solução é autoajuda, é ufanismo, é paganismo, e não tem nada a ver com Cristo. A prática do batismo é um ato consciente de quem reconhece os seus pecados e demonstrando publicamente que nasceu de novo. Aí nós temos Romanos capítulo 6, versículo de número 4, que eu não vou fazer a leitura, mas depois, numa outra oportunidade, vocês poderão fazer essa leitura em casa. Então, veja bem, o João, ele se preocupa profundamente com a pregação do Evangelho. João batiza aqueles que vêm até ele, e a Bíblia diz que eram multidões que procuravam João Batista para serem batizados. E João pregava o batismo, mas João, antes de tudo, João pregava o arrependimento. As pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados para depois serem batizadas. Então, o que o autor da lição está falando é coisa muito séria. Evangelho que não denuncia pecado. Nós estamos vivendo um momento muito ímpar na nossa igreja brasileira de denunciação dos pecados dos outros. Pecados que são selecionados, somente pecados daqueles que não fazem parte do nosso esquema político, esses normalmente nós denunciamos. Mas aqueles que estão dentro das nossas preferências, nós não denunciamos os pecados deles. Aliás, até acariciamos os pecados deles e, como diz o ditado, em ocasiões nós passamos até o pano no pecado dessas pessoas. E João Batista não. João Batista, quando ele vai pregar e quando ele vai exigir o batismo, João Batista ele vai trazer a necessidade das pessoas se arrependerem. Então, antes de serem batizados, elas deveriam passar pelo processo de arrependimento. É isso que João Batista está procurando mostrar. A lição, ela também vai falar que o autor da lição também vai mostrar que João Batista, quando ele vai pregar a sua mensagem, preparando o caminho para Jesus, porque o centro da pregação está voltada para Jesus. João Batista, quando ele vai fazer a sua pregação, João Batista ele vai pregar sem ostentação. Olha o versículo número 6 que diz: João usava roupa de peles de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. A ostentação, o desejo das benesses, o apego ao material, tem levado, aliás, a Bíblia, a palavra de Deus, ela já falava isso já antes de qualquer coisa. Esse apego, esse amor, esse desejo de possuir riqueza, de acumular bens materiais, Paulo disse que é a raiz de todos os males. A Bíblia já falava isso. No Antigo Testamento, Deus vem aos poucos mostrando que não se deveria colocar a confiança absoluta nos bens materiais. E aqui também João Batista ele se coloca como um pregador. Um pregador do Evangelho, ele não tem necessidade de grandes ostentações, não é necessário isso. A pregação do Evangelho, ela não pode ser pregada baseada simplesmente em aparência de bens materiais. Essas ostentações que têm sido feitas nos nossos dias, esses bens, eles poderiam, por exemplo, ser muito bem administrado e poderia ajudar aqueles que necessitam, aqueles que estão passando por necessidade. Mas o que nós vemos em nossos dias? Quais são as preocupações dos nossos dias? As preocupações dos nossos dias são preocupações com a aparência, preocupação com o grande, preocupação com a ostentação.
E nós temos visto aí algumas dificuldades de alguns tipos de pastores que, ao invés de se preocuparem com a pregação do Evangelho, estão preocupados com a ostentação. Eu assisti, logo no início deste governo, eu assisti uma live feita por um grupo de pastores batistas, e interessante que naquele grupo os pastores apresentavam visões, né, e opiniões diferentes, nada mais salutar do que isso. Cada um apresentando as suas visões, o seu entendimento no que diz respeito às benesses, à busca das benesses nos governos que normalmente são instalados. E um dos participantes daquela live, ele dizia realmente de alto e bom som que ele estava ali, mas ele defendia que a igreja fosse buscar nos governos e que a igreja fizesse alianças com os governos para poder arrecadar bens materiais, para poder garantir até mesmo privilégios, garantir benesses. E esse tipo de pensamento, ele está muito presente na situação que nós vivemos. Está muito presente na situação que nós vivemos como igreja brasileira. Então, parte da igreja brasileira está procurando benesses, e agora nós temos visto aí os resultados disso. Todas as vezes que igreja e Estado se alinharam, nós temos os resultados mais dramáticos possíveis, e os resultados para a igreja de Jesus Cristo são os piores possíveis, além de tudo, são letais. Igreja e Estado, elas precisam viver separações. Há esferas diferentes. O Estado vai cuidar do bem-estar do povo, do bem-estar social. O Estado tem que cobrar, tem que se preocupar em gerenciar os bens que foram colocados nas mãos deles, através do povo. E não se preocupar em adquirir e até mesmo oferecer bens materiais para a própria igreja. Isso não é do Novo Testamento. Isso é estranho à Bíblia, isso é estranho à pregação do Evangelho. Mas nos nossos dias parece-me que esse tipo de pensamento ele vem dominando de forma gradativa, vem dominando e ganhou corpo, e praticamente uma boa parcela da igreja evangélica tem se submetido a este tipo de pensamento, a essa busca pelos bens materiais. Então, João Batista, ele abria mão, João Batista abriu mão dessas coisas. João Batista, ele veio com simplicidade. A pregação do Evangelho, ela não exige, ela não tem como pressuposto principal a ostentação. A ostentação, ela deve, se ela porventura viesse a existir, ela poderia ser feita em outra esfera, na esfera pública, na esfera particular, mas não na pregação do Evangelho. Então, isso tem trazido os resultados danosos para nós como igreja. João Batista, ele vai falar sobre pregar a Cristo. Eu havia dito que o personagem principal de tudo isso é Cristo. Olha bem o que João Batista vai nos dizer. Versículo de número 7. João Batista diz assim: e pregava depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das suas sandálias. Quem seria este? Jesus Cristo. Jesus era primo de João Batista. João Batista tinha plena consciência de que o personagem principal não era ele, de que o personagem principal estava por vir. E João Batista aponta para esse personagem principal, que é Jesus. Então, a pregação de João Batista, ela está centrada em Jesus. O centro é Jesus. A razão da pregação é Jesus. Jesus é um meio que devemos utilizar para alcançar os corações das pessoas que não têm Jesus. Mas para isso, a gente precisa fazer o quê? Para isso, nós precisamos, de uma forma ou de outra, nós precisamos colocar Jesus Cristo como o centro. João Batista, ele aponta para Jesus. Ele diz: eu não sou o principal, mas após mim virá aquele que é o mais importante. O evangelho que tem a sua pregação, olha o que o autor da lição vai dizer. O evangelho que tem a sua pregação cristocêntrica é o poder de Deus. Então, Cristo é o centro. O foco não é o pregador.
O foco não somos nós, o foco não é o crente, o foco não é o pastor, o foco deve ser quem? O foco deve ser Jesus. Jesus é o foco. E mesmo João Batista sendo famoso na época, ele faz questão de apontar e evidenciar Cristo. E declara peremptoriamente que não é digno de sabotar as suas sandálias, de desabotoar a sua sandália. Então, João Batista ele reconhece a sua insignificância diante de Jesus. Quem somos nós, pregadores, para nos colocar acima de Jesus? Que pecado horrível a nossa sociedade, os crentes de hoje, baseados nos pregadores, pecado horrível tem cometido quando colocam-se como se fosse personagens principais, personagens mais importantes de Jesus. Jesus é o centro. Por último, prega sobre uma vida em ação pelo Espírito Santo. Versículo de número 8, olha o que diz o versículo 8. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O autor diz assim, a proposta do Evangelho é uma vida imergida, controlada. Controlada por quem? Controlada pelo Espírito Santo. A revista Maturidade Cristã submissa ao Senhor sob o controle do Espírito Santo. A conversão a Cristo promoverá automaticamente o batismo do Espírito. Esta ação é sobrenatural, pois está além do pregador ou dos crentes. Jesus batiza e sela os que são seus no ato da sua conversão. A Bíblia diz que nós somos o selo, que nós temos o selo da salvação. O selo da salvação é o Espírito Santo que está em nossas vidas. Aqui nesse texto, nessa visão apresentada por Marcos, há algo de fundamental importância para nossas vidas, para o nosso entendimento. O Espírito Santo, ele deve dominar a nossa vida. Ele deve controlar a nossa vida. Ele deve administrar a nossa vida. Ele deve estar cuidando da nossa vida. Mas isso só é possível na medida que nós permitimos. Sem a nossa permissão, o Espírito Santo estará em nossos corações, mas não poderá fazer a obra que ele gostaria de fazer, que ele deseja fazer e para a qual ele veio fazer. Ele só fará essa obra com a nossa permissão. É com a nossa permissão. Sem a nossa permissão, ele não fará. O que ele fará não produzirá resultados. Portanto, que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe os nossos corações. E que você pense seriamente a respeito de tudo isso que nós falamos. Jesus é o centro. Ele é o centro da história. Ele é o centro do universo. Ele é o centro da Bíblia. E ele quer ser também o centro das suas atenções, o centro do seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. O nosso muito obrigado, que a sua semana seja uma semana muito abençoada, uma semana muito rica, e que Deus, na sua infinita misericórdia, te abençoe como tem abençoado todos nós. Nós esperamos vê-los no próximo domingo. Nós vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela presença dos nossos amigos. Que este culto, ó Deus bendito, possa ter estado, ó Deus, presente, ó Deus, nos corações daqueles que estão, ó Deus, almejando, ó Pai, desafios, almejando encontros contigo, ó Deus bendito, que estão almejando uma nova maneira de viver. E nós, ó Deus, crentes, ó Deus, que precisamos, ó Deus, melhorar, ó Deus, os nossos entendimentos, nosso procedimento, ó Pai. Muito, muito, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Ó Deus, agora dá-nos uma semana na tua presença, ó Deus, e nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.